Olá, pessoal. Tudo bem? No vídeo de hoje, quero conversar com você sobre uma das doenças mais comuns nos dias atuais, que tem afetado muitas pessoas, destruído vidas, famílias e sonhos. Infelizmente, ainda é um grande tabu no meio cristão: a depressão. Será que uma pessoa que ama a Deus, que ora todos os dias, lê a Bíblia e frequenta a igreja, pode ter depressão? Será que isso é falta de fé? É sobre isso que vou esclarecer com você neste vídeo. Antes disso, quero pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão abaixo deste vídeo para se inscrever. Ao lado, aparecerá um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu postar. Tudo bem? Venha caminhar junto comigo, porque juntos somos muito mais fortes. Vamos lá. Irmãos, a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão de que mais de 40% dos brasileiros passarão por depressão em algum momento da vida. A depressão já é considerada a maior epidemia da história, sendo mais grave até mesmo do que a Covid-19. Os especialistas afirmam que isso tende a piorar com o passar dos anos, pois a depressão é o mal do século. Infelizmente, é difícil diagnosticá-la em um primeiro momento, pois é necessário analisar vários fatores. A depressão pode surgir, por exemplo, a partir de um trauma, um sofrimento, como o luto pela perda de alguém muito querido, a perda de um emprego, ou até mesmo a perda de um relacionamento, como um divórcio. Isso acontece com frequência. A pessoa que se divorcia tende a ficar mal por um longo tempo, e até mesmo os filhos, que veem seus pais se separarem, podem ser afetados. Você sabia que o divórcio pode prejudicar até mesmo a vida espiritual da pessoa? Precisamos lutar contra esse mal. Vou te mostrar um exemplo prático da palavra de Deus sobre como ele lidou com uma pessoa que estava em depressão. Como eu disse, mais de 40% dos brasileiros enfrentarão depressão em algum momento da vida, e muito disso se deve ao isolamento. Quanto mais as pessoas se isolam, mais se sentem sozinhas, e com isso, ficam vulneráveis à depressão. Nossa geração, infelizmente, é a que mais tem enfrentado o isolamento. Muito antes da pandemia, a tecnologia já havia tornado as pessoas mais isoladas, e esse isolamento tem gerado tristeza, desânimo, principalmente depressão, que tem acabado com tantas vidas. Além disso, uma das principais causas da depressão são os desequilíbrios hormonais. Algo dentro da pessoa para de funcionar corretamente, e ela não produz mais os hormônios como deveria, o que pode causar essa doença. A sensação de fé que temos, na verdade, é um resultado de como os hormônios estão ligados ao nosso cérebro. Diante de tudo isso que eu falei, ainda há pessoas que dizem que depressão é obra do demônio. É claro que o inimigo pode atormentar e oprimir a vida de alguém, mas não podemos generalizar. A depressão tem vários fatores, não apenas espirituais, mas também físicos. Precisamos trazer um embasamento bíblico para isso. Muitas pessoas usam a própria Bíblia para acusar aqueles que sofrem com depressão. Há um versículo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz que o fruto do Espírito é a alegria. Por causa disso, muitas pessoas afirmam que, se alguém tem o Espírito Santo, não pode sentir falta de alegria, o que seria a depressão. Mas, irmãos, dizer esse tipo de coisa, em vez de ajudar, só atrapalha quem está passando por isso, gerando ainda mais sofrimento. A pessoa pode começar a pensar que Deus não está mais com ela, que foi abandonada por Ele, ou que está pecando, o que só piora a situação. Esse é um assunto muito sério, porque, além de tornar a vida das pessoas muito infeliz, a depressão pode levar muitas delas a tirar a própria vida. Isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo com aqueles que amam muito a Deus. Talvez você que está me ouvindo agora ame muito ao Senhor, tenha uma vida com Ele, mas esteja passando por esse problema. Por isso, quero te mostrar na Bíblia a história de um homem que enfrentou a depressão em uma fase de sua vida.
Vou te mostrar como Deus lidou com ele e como você também pode ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. Tudo bem? Essa história está em 1 Reis, capítulo 18, e conta a história do profeta Elias. Elias era um homem de Deus, muito usado pelo Senhor. Por incrível que pareça, no melhor momento de sua vida, no auge de sua vida espiritual, Elias entrou em depressão. Se você ler esse capítulo, verá que, depois de enfrentar os profetas de Baal em uma batalha espiritual, Deus usou muito a vida dele. Por causa disso, ele foi ameaçado de morte e Elias entrou em depressão. Ele queria morrer. Vamos ver tudo isso passo a passo na Bíblia, como Deus lidou com a vida dele e como ele foi liberto disso, para que você ganhe esperança e entenda que Deus também pode agir na sua história. Amém. A Bíblia diz que Elias estava diante dos profetas de Baal e orou, pedindo a Deus que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto. Deus não apenas mandou fogo, mas também a água que apagou tudo. Irmãos, esse foi o poder sobrenatural de Deus na vida de Elias. Imagine fazer uma oração como essa e Deus responder mandando fogo. Esse era o nível espiritual da vida de Elias. Ele estava no auge de sua vida. Mas, em 1 Reis, capítulo 19, algo acontece que não conseguimos entender muito bem. Vamos ler juntos 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Chegando a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhou um dia e sentou-se debaixo de uma árvore. Ali orou, pedindo a morte. Já tive bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olhem só, irmãos. Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, mas, quando Jezabel fez apenas uma ameaça, ele começou a sentir um medo inexplicável. A situação da depressão é contraditória. Na passagem que acabamos de ler, Elias fugiu para salvar a própria vida, mas, no versículo 4, ele pede a Deus que tire sua vida. Percebam como isso não tem lógica. Elias seguiu todos os passos que uma pessoa em depressão segue. Ele acreditou em algo que não era verdadeiro, e aquilo começou a ficar cada vez mais forte em sua mente. Depois, ele se isolou, afastou-se das pessoas com quem convivia, fugiu para um lugar onde ninguém poderia ajudá-lo e se colocou em uma situação de risco de morte. De certa forma, Elias estava buscando o mesmo que uma pessoa que comete suicídio busca. A diferença é que ele não acabou com a própria vida, porque sabia que só Deus pode fazer isso. Continuando a leitura dessa história, veremos que Deus não deixou Elias morrer. Ele pode fazer o mesmo com quem está passando por isso hoje. E você pode ser um instrumento do Senhor para ajudar outras pessoas. Amém. Sabe o que Deus não fez com Elias quando ele pediu a morte? Deus não o julgou, não ficou decepcionado, nem chamou sua atenção dizendo que aquilo era falta de fé. A primeira coisa que Deus fez foi mandar um anjo para alimentar Elias. Vamos ler o que está escrito nos versículos 5 a 7. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmãos, geralmente a depressão tira a energia das pessoas. Elas tendem a comer menos ou mais do que deveriam, mas sempre de forma errada, o que atrapalha o processo de cura. Mas, no caso de Elias,
Antes de intervir espiritualmente, Deus decidiu cuidar fisicamente dele. Somente depois disso, Deus propôs uma jornada para ele. Deus mandou Elias ir para um local que tinha um significado muito forte, o Monte Horebe, onde, séculos antes, Deus havia falado com Moisés. Deus estava preparando a cura para Elias. Quando Elias chegou ao monte, ele entrou novamente em uma caverna. E, de novo, Deus não o julgou, nem deu uma lição de moral. Ele simplesmente fez uma pergunta que está nos versículos 9 e 10. Entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Percebam, irmãos, que Deus deu a oportunidade para Elias desabafar. Quantas pessoas com depressão se isolam de amigos e familiares porque não encontram ninguém disponível para ouvi-las? Isso é muito importante, porque, quando a pessoa se abre, ela pode encontrar cura através disso. É por isso que os psicólogos fazem muitas perguntas. Através da abertura, quando você começa a falar sobre seus problemas, pode encontrar respostas que tanto procura, certo? Vemos aqui que Deus deixou Elias falar à vontade. Mesmo que ele dissesse coisas que não fossem verdadeiras, Deus simplesmente o ouviu. Ele não ficou citando versículos bíblicos, nem questionando se Elias estava com falta de confiança. Ele apenas perguntou: Elias, por que você entrou de novo nessa caverna? Com certeza, isso fez Elias refletir. Depois que ele desabafou, Deus deu um tempo. Em uma segunda conversa, perguntou novamente. Elias começou a reclamar de novo, mas, dessa vez, Deus mostrou algumas soluções e corrigiu o pensamento errado dele. Vamos ler os versículos 13 a 18. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Use também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Olhem só, irmãos, Elias estava desanimado, lamentando o tempo todo. Esse é um comportamento comum em pessoas com depressão. Elas ficam falando sobre seu sofrimento, dizendo que a vida é ruim, que ninguém se importa com elas, porque querem que as pessoas tenham pena. Elias disse que era o único que havia sobrado, que todos os outros haviam se desviado. E Deus respondeu: Elias, ainda há 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, Deus corrige o pensamento errado de Elias, mas só depois de dar uma tarefa para ele. Quando conversamos com alguém que está com depressão, temos a tendência de querer corrigir a pessoa, dizendo que ela não pode fazer isso ou aquilo. Mas, irmãos, isso muitas vezes não ajuda e pode até piorar a situação. Quando Elias começou a reclamar, dizendo que só havia sobrado ele, Deus não tentou corrigi-lo imediatamente. Ele simplesmente pediu que Elias voltasse a fazer as coisas que eram normais em sua vida. Elias era profeta e parte de seu ministério era ungir reis. Então, se você está passando por depressão, é normal que queira parar de fazer as coisas que costumava fazer. Você perde a vontade,
não encontra mais sentido em nada. Por isso, precisa crer que Deus quer restaurar o propósito da sua vida. Comece aos poucos, fazendo coisas pequenas no seu dia a dia. Evite ficar só na cama, isolado de todo mundo. Eu sei que é difícil, mas você precisa fazer algo. Volte a fazer exercícios físicos. Volte a trabalhar. Dê uma volta na praça. Ligue para um amigo. Não se entregue ao desânimo. Eu sei que é difícil, mas você precisa fazer a sua parte, porque isso é importante no processo da sua cura. Amém. Voltando à história de Elias, vemos que, depois, Deus mandou ele ungir Eliseu. Isso tinha um significado muito importante, porque Deus já sabia que, no futuro, Elias seria muito amigo de Eliseu. Eliseu seria o sucessor de Elias, e eles teriam uma amizade muito profunda. Deus já sabia o quanto isso seria importante. Isso mostra que Deus queria tirar Elias do isolamento. Só Deus sabe o quanto o isolamento prejudica na depressão. Talvez você possa se tornar amigo de alguém que está passando por isso e ajudar essa pessoa, simplesmente ouvindo e demonstrando que está ao lado dela nesse momento difícil. Tudo bem? Resumindo, Elias era um grande homem de Deus, que estava bem com ele, sem pecados que justificassem a depressão. Mas ele foi ficando tão mal ao ponto de desejar a própria morte. Deus seguiu alguns passos que podem ajudar a vida de Elias, e com certeza podem ajudar alguém que está passando por depressão. Primeiro, Deus cuidou da parte física de Elias. Depois, fez perguntas para ele refletir, sem criticá-lo. Deus restaurou o propósito da vida dele, ajudando a ter uma amizade e a sair do isolamento. Somente depois disso, Deus corrige o pensamento errado que ele tinha. Amém. Entendeu? Meu desejo é que você, que está passando por depressão e me ouviu até agora, saiba que Deus tem planos maravilhosos para você. Eu desejo que você saia dessa situação, que seja um processo natural, mas que você faça a sua parte. Não se entregue ao problema. Não fique se isolando demais. Seja humilde. Peça ajuda, porque eu sei que há muitas pessoas que podem ser usadas na sua vida. Logo você vai sair dessa. Amém. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Peço que compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no meu canal, porque todos os dias quero te ajudar na caminhada com Deus. Tudo bem? Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.